Tenho certeza que você já pensou nisso, ou pelo menos ouviu alguém dizer: o governo só sabe aumentar imposto. Mas ele não é bom só em aumentar, não. O governo é bom também em criar novos impostos e atualmente temos duas novidades que vai pegar muita gente de surpresa. Por isso, é melhor planejar a sucessão e evitar o aumento dos impostos e até a incidência de novos impostos já previstos pela reforma tributária. Olá, doutora Regiane Gregório aqui, sou advogada especialista em planejamento patrimonial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Aqui você vai aprender educação patrimonial, um bracinho da educação financeira. E se você quer aprender como pagar menos imposto e economizar para conquistar mais patrimônio, aqui é o lugar certo. Assista o vídeo até o final e se você gostar, já se inscreve no canal. No vídeo de hoje, você vai entender como é possível passar o patrimônio para os filhos de forma lícita e com economia tributária, sem perder a administração dos bens. Isso mesmo. Eu vou apresentar 3 institutos que não são planejamento patrimonial. E o quarto que você vai aprender, você vai perceber, é uma ferramenta que realmente realiza o planejamento sucessório de forma totalmente inteligente e com economia tributária. Então assiste o vídeo até o final, fica aqui comigo. Há muitos anos, na justiça, há litígios envolvendo partilha, até mesmo na doação, no testamento. As brigas entre os herdeiros sempre acontecem por causa da sucessão. Elas são extensas, mas por que isso acontece? Isso acontece por falta de educação patrimonial aos brasileiros. Por conta disso, o brasileiro ele não planeja a sucessão, mas não por omissão não, por desconhecimento da ferramenta que planeja a sucessão e principalmente dos benefícios de um planejamento sucessório. Os benefícios que um planejamento sucessório pode trazer para os filhos neste momento de dor, mas que dá ensejo sim à transferência dos bens para os herdeiros. Comenta aqui então para mim e deixa eu saber. Você já conhece o planejamento patrimonial e o planejamento sucessório? Vamos falar então sobre a doação. As famílias que querem evitar brigas e discórdia entre os herdeiros no momento da partilha acabam realizando a doação dos bens em vida, com a reserva para si de usufruto, mas isso não resolve o problema delas. O Instituto da Doação é uma das ferramentas mais antigas e, por isso, a mais conhecida pelas famílias brasileiras, principalmente quando o objetivo é evitar litígios ou desentendimento entre os filhos e os herdeiros. Mas a doação de bens em vida com a reserva de usufruto não é planejamento patrimonial, muito menos um planejamento sucessório. Além disso, doar os bens em vida gera riscos para o doador, para o dono do patrimônio. E saber quais são esses riscos que você ou o doador pode sofrer, pode e muito evitar o sofrimento da família, do autor da herança, do autor do patrimônio com a realização da doação em vida. Porque, uma vez doado, não é possível se arrepender. Não é possível voltar atrás. Então, isso mesmo. O primeiro risco na doação em vida é: na doação, então, não há arrependimento. Ou seja, doou o bem, não é mais seu. Mesmo que seja mantida para você a reserva do usufruto. O bem, ele passa a ser dos herdeiros e você se mantém apenas no direito de usar e usufruir o bem. O que isso significa, então? Que se você, que é a pessoa quem conquistou o patrimônio, precisar ou quiser vender um dos bens doados, vai depender da assinatura dos herdeiros, que agora são os reais proprietários do bem. E não é só da assinatura deles que você vai depender, não. Se esses herdeiros forem casados, os cônjuges, que são as pessoas, né,
que não têm direito algum sobre o patrimônio já doado, eles precisarão assinar a venda e se eles não quiserem assinar, você é quem vai sofrer as consequências da vontade ou não vontade dos cônjuges e dos herdeiros que receberem doação, o imóvel ou o bem. Ou seja, você vai depender da vontade dos herdeiros e seus respectivos cônjuges. E se você precisar ou quiser vender algum dos bens já doados, perdendo totalmente a administração do bem, se mantendo apenas no direito de usar e usufruir do mesmo, você não vai ter condição nenhuma de realizar a venda, até mesmo para novos negócios que possam aumentar o patrimônio que você já construiu. Então, a doação do bem em vida não é uma boa alternativa e causa risco, e você viu que é grave, para o autor da herança, o autor do patrimônio. O segundo risco é, além disso, né, a doação ela pode ser impugnada em juízo e por isso ela não evita litígio. Como erroneamente muitos pensam, quando realizada a doação em vida, não tem mais o que ser discutido, mas tem sim. Imagina na seguinte hipótese, de se ter posteriormente um herdeiro reconhecido judicialmente. Após a doação dos bens em vida, ocorre um reconhecimento judicial de um herdeiro que vai ter direito exclusivo e direto sobre esse patrimônio já doado por você. Isso aqui já seria um motivo para a impugnação da doação. E eu vou te dizer, mesmo que ela não seja anulada, já daria para os herdeiros donatários, que são aqueles que receberam a doação, uns bons anos aí de disputa judicial, dor de cabeça, gasto com advogado, custas judiciais, só para terem que se defender processualmente. A verdade é que, com o passar do tempo, muita coisa pode acontecer, como alteração da legislação, divórcios, nascimento de herdeiros ou reconhecimento de filhos. Por isso, realizar um planejamento sucessório para deixar tudo organizado e sem riscos para o autor da herança é a melhor opção. Você faz a doação e existe uma mudança de legislação, reconhecimento de filho, qualquer evento que possa influenciar diretamente neste ato. Se houvesse um planejamento sucessório ao invés da doação em vida, com certeza os ajustes poderiam ser feitos sem qualquer nulidade, anulação ou perigo para o autor da herança, muito menos lesão para os filhos que forem reconhecidos judicialmente posteriormente a esse ato de planejamento sucessório. E aí me conta aqui, você conhece alguém que já tenha realizado a doação dos bens em vida? Se você conhece alguém, então compartilhe esse vídeo com ela, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar e muito essa pessoa. Vamos falar agora então de outro instituto, conhecido também e bem utilizado, o testamento. Então esse outro instituto que é utilizado, ele é justamente para realizar a partilha dos bens de forma diferente para beneficiar e contemplar pessoas que não estariam na ordem sucessória a princípio. E essa ferramenta, ela é cumprida após um evento, que é o evento falecimento do autor da herança. Muitas vezes, quem faz o testamento é porque ele quer se manter nessa administração e posse dos bens até o último dia de sua vida. Porém, além de você poder se manter na administração dos bens e ainda poder beneficiar pessoas diferentes da ordem sucessória dentro de um respeito à legítima, o testamento é o instituto mais impugnado na justiça, justamente por dispor a partilha dos bens de forma diferente da prevista pela ordem sucessória que está prevista na lei. A lista de famosos que já fizeram testamento e que tiveram suas disposições de última vontade impugnadas na justiça, ela é grande. Aqui eu posso citar Gugu Liberato, Chico Anísio, Pelé, Marcos Paulo, Marília Pêra, Aguinaldo Timóteo, Vando,
Emílio Santiago, Bete Lago. Esses são só alguns dos nomes de famosos que usaram o testamento e ele não cumpriu a disposição de última vontade desses testadores. E também não evitou o litígio judicial. Pior disso tudo é que o testamento, ele não evita o inventário. Ao contrário, o testamento, ele exige o ingresso de uma ação própria para justamente dar cumprimento ao testamento. Tudo isso antes que se processe o inventário dos bens. Ou seja, após uma longa tramitação da ação de cumprimento de testamento, somente depois é que se processa o inventário. Então, serão duas ações, muito mais custoso. Por isso, o testamento ele também não é considerado um planejamento sucessório. Lembrando aqui que os custos do inventário, eles são altíssimos. Existe um cálculo que a gente tem mais ou menos aí que informa que o custo do inventário, ele chega a ser de 20% sobre o valor do próprio patrimônio inventariado, o que gera realmente uma drástica diminuição do patrimônio de herança. Veja, para você ter uma ideia, se então você tem um patrimônio de 1 milhão, o custo do inventário, só inventário, nós não estamos nem falando da ação de cumprimento de testamento. Então, só a ação de inventário já seria 20% disso. Ou seja, só para receber a herança, você teria, seus herdeiros, aliás, teriam que pagar à vista R$200 mil, fora o custo da ação de cumprimento de testamento, se tiver esse testamento. Por isso, o testamento não é considerado um planejamento patrimonial. Primeiro, por ser facilmente impugnado. Segundo, por não evitar o inventário. E terceiro, aumentar ainda mais o custo do inventário. Então, me fala aqui, você está gostando do vídeo? Se você estiver gostando do vídeo, já dá um like para eu saber que esse conteúdo te ajudou. Vamos então agora falar do terceiro instituto que as famílias fazem, mas também não é planejamento sucessório. É o seguro. O seguro, ele é muito utilizado pelas famílias que querem deixar o valor dos custos do inventário já organizado, tudo pronto e reservado para os filhos no momento de fazer o inventário. Isso acontece porque o seguro, ele não é inventariado e por isso ele não sofre tributação, sendo então utilizado pelas famílias como uma forma de diminuir a dor dos herdeiros na hora de receber a herança, já que os custos do inventário, que são altos, eles precisam ser pagos à vista e já estaria lá reservado para que os herdeiros pudessem então utilizar esse valor que já está lá reservado e garantido para poder fazer a ação de ação judicial ou extrajudicial de inventário. Mas veja, o seguro não evita o inventário e ele também não diminui os custos do inventário. Ele apenas deixa reservado um alto valor para os herdeiros pagarem os custos do inventário. Olha, tirando para mim que seguro é para beneficiar quem você ama e não para pagar custos, né? Assim, pagar pessoas que não te ajudaram a conquistar o patrimônio. Realmente, com a reforma tributária, isso mudou. Por quê? O seguro agora, ele vai poder ser tributado pelo ITCMD, pelo mesmo imposto sobre a herança que incide sobre os bens de herança que são inventariados. Sim, isso mesmo. O governo, de olho em tudo e querendo arrecadar mais impostos, já colocou na reforma tributária a permissão para que seja tributado o seguro juntamente com os bens a serem inventariados dentro do inventário. O seguro, que até então, até na data de hoje, onde eu estou gravando esse vídeo, ele não era tributado porque ele não passava pelo inventário, com a reforma tributária, passou a ser objeto de tributação sim. Só está agora dependendo de lei para regulamentação. E o governo não perdeu tempo. Já apresentou a primeira lei prevendo a tributação do seguro, mas ela ainda não foi aprovada.
mas certamente em um futuro próximo será sim objeto de tributação. Porque olha só o que fala o ministro da Fazenda. Vamos pegar aqui no vídeo onde ele fala exatamente sobre o imposto de herança. O imposto sobre herança no Brasil, ridiculamente baixo. Pô, sabe qual que é o mérito do filho do cara herdar R$1 bilhão de patrimônio? Com essa manifestação clara do governo, ou pelo menos de quem hoje representa o governo, não resta dúvida de que logo, logo o seguro vai ser tributado. Então, se você chegou até aqui, me conta se você fez ou pensou em fazer um seguro para os seus filhos, justamente para que eles pudessem arcar com os custos do inventário. Conta para mim. Agora chegamos ao tão esperado momento de como é possível evitar o inventário. Nós então vamos falar sobre o planejamento patrimonial e sucessório. O planejamento patrimonial e sucessório é a maneira mais inteligente e lícita para transferir o patrimônio para os filhos e herdeiros, inclusive economizando muito imposto. É através do planejamento sucessório, através de uma holding familiar, que você vai economizar e até aumentar o patrimônio de herança deixado para seus filhos. O planejamento patrimonial, ele existe em nosso ordenamento jurídico desde 1976. Ele é muito utilizado para o planejamento patrimonial de empresas que tem sido muito pouco utilizada pelas famílias brasileiras para o planejamento sucessório. A bem da verdade, até pouco tempo atrás, esse instituto era utilizado apenas pelas famílias bilionárias, porque só elas eram bem assessoradas juridicamente e por isso já realizavam um planejamento sucessório para evitarem o inventário e, com isso, evitarem pagar os altos custos do inventário. Além de ficarem com todo o patrimônio protegido das oscilações ali do mercado e até mesmo de possíveis vieses financeiros, especialmente quando as famílias exerciam atividade empresária. Esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório, até então, só era utilizado pelas famílias bilionárias, mas isso mudou. Graças à internet, esse mecanismo de como evitar o inventário tem chegado às famílias brasileiras, possibilitando a elas realizar o planejamento patrimonial e sucessório de seus bens. Com o planejamento patrimonial, é possível, então, realizar a transferência do patrimônio para os herdeiros sem o pagamento da ITBI e sem escritura pública. E tudo isso de forma lícita e segura. Além dessa boa notícia de não pagar o ITBI no planejamento patrimonial e sucessório, ainda o imposto sobre a herança, o ITCMD, mesmo passando dos atuais 4% para o estado de São Paulo hoje para 8%, ele é bem menor dentro do planejamento sucessório do que se tivesse no processo de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Tudo isso por conta de ser planejada a transferência dos bens para os seus filhos e herdeiros, o que não ocorre se a transferência dos bens se der no processo de inventário. Aí realmente não tem economia de TCMD. Isso sem considerarmos lá que já há um projeto de lei desde 2015 que prevê o aumento do ITCMD para 20%. Esse projeto ainda não foi aprovado, aguardando a análise e julgamento pelo Congresso. Porém, o governo tem se mostrado bem interessado em aumentar o ITCMD. Ouça só o que o atual chefe de Estado disse recentemente sobre a alíquota de 40% do ITCMD. Vamos olhar aqui esse vídeo onde o nosso atual presidente da República fala. Porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. É isso mesmo que você ouviu. ITCMD com alíquota de 40%. E preste atenção nisso.
seria só o imposto 40%. Além desse valor de TCMD almejado pelo governo, teria ainda todos os outros custos que incidem no inventário. Hoje, o ITCMD no estado de São Paulo, na data de gravação desse vídeo, é de 4%. E o custo total do inventário, considerando essa alíquota, soma 20% do patrimônio de herança. Agora, imagina quanto vai custar o inventário todo, se só o imposto estaria na faixa de 20% ou 40% do patrimônio de herança. É muito dinheiro, não é? Por isso, o planejamento sucessório faz com que as famílias brasileiras paguem menos imposto, que elas paguem apenas o justo devido a título de imposto, sem qualquer ilicitude sobre esse instituto. Através da holding familiar, então você realiza a transferência de todo o patrimônio para os herdeiros, de forma lícita e inteligente, economizando imposto, porque você não paga ITBI e paga muito pouco de ITCMD. E ainda todo o patrimônio terá proteção independentemente de você exercer ou não uma atividade empresária. Com o planejamento certo para a realidade da sua família, você se manterá no total controle dos bens como é hoje. Você vai ser o responsável pela administração e controle dos bens. Nada muda. Você, se quiser, vai poder vender, vai poder dar em garantia, você vai poder fazer o que quiser com os bens, porque eles são seus. E tudo isso, para a constituição desse sistema inteiro, ele vai custar lá cerca de 90% a menos que o próprio valor do inventário. E aí, tá gostando de saber disso? Agende já uma sessão de viabilidade e entenda se o seu caso é de holding familiar. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para o meu escritório. Se você tiver interesse, for o seu momento, basta você clicar nesse link que você será imediatamente direcionado para um ambiente do meu escritório, onde lá é possível você contratar uma sessão de viabilidade. Eu adoraria te atender.